No programa Cidadania de hoje, vamos falar sobre segurança no município de Tubarão. Para isso, eu recebo o presidente do CONSET, Conselho de Segurança de Tubarão, o professor Maurício da Silva. O Cidadania está no ar. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre segurança. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o professor Maurício da Silva, ele que é presidente do CONSET, Conselho de Segurança do município de Tubarão. Professor, dá para fazer uma análise boa já de como é que foi o trabalho do Conselho em 2014, né? Bom, desde já quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania. Madeiro, o ano de 2014, ele ficou um tanto prejudicado porque foi um ano eleitoral, onde algumas ações elas ficam mais escassas. No entanto, nós progredimos bastante, principalmente em duas questões. A primeira delas, a questão da sala de aula no presídio regional, uma vez que o novo presídio foi construído, custou 7 milhões de reais, e mesmo se fazendo um alerta antes, através de uma carta assinada por mim e pela presidente da OAB na época, a doutora Silvana Zardo Francisco, entregamos essa carta com antecedência ao secretário regional da época, ao diretor do presídio na época, dizendo que é impossível fazer ressocialização se o preso não tem pelo menos duas possibilidades, que é de estudar e de trabalhar. Por incrível que pareça, o presídio foi inaugurado e não foi feita a sala de aula. A partir daí, fizemos contato com o diretor do presídio, com a ajuda da área, que é a Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, através do seu presidente, o Tomás Monge, conseguimos a planta, através dos engenheiros daquela instituição, que aproveito a oportunidade para agradecer, e com a planta em mãos, nós fomos conversar com a Tractebel Energia, com a Ferrovia Tereza Cristina, com a Copetrol, com outras empresas aqui de Tubarão, conseguimos todo o material, essas empresas colocaram o material lá no presídio e a mão de obra foram dos próprios detentos. Então hoje nós já podemos anunciar com satisfação que a sala de aula está funcionando, os professores são do Centro de Educação de Jovens e Adultos aqui do Tubarão, do SEJA, então aquele detento que não tem o ensino fundamental, ele sai dali certificado com o ensino fundamental. Aquele que não tem o ensino médio, ele pode sair dali certificado com o ensino médio. Porque há uma estatística, Madeira, bastante perversa. Quando não se oferece possibilidade de ressocialização, 80% dos detentos, depois de cumprir a sua pena, eles voltam a delinquir. Ou seja, eles voltam a cometer delitos. Agora, quando se oferece essas possibilidades, a estatística é inversa. Aí apenas 6 ou 7% é que voltam à delinquência. Então não há outra saída a não ser oferecer as possibilidades de ressocialização ao detento. Professor, e falando nessa questão da ressocialização, com essas aulas, né, que esses presos estão tendo, existe a possibilidade, então, de diminuir esses dados que o senhor colocou? Não, o objetivo é justamente este. O objetivo é fazer com que, quando o detento cumpra a sua pena, ele tenha possibilidade de ser reinserido na sociedade através do trabalho. Porque se é ex-presidiário, sendo ex-presidiário, ele já traz na testa esse rótulo de ex-presidiário, o que dificulta a sua inserção no mercado de trabalho. Agora, se além de ex-presidiário ele ainda não sabe fazer nada, ele não tem um ofício, ele não tem uma profissão, isso vai ficar mais difícil ainda. Então, a expectativa é que aqueles que cumpram a sua pena, eles possam ser reinseridos na sociedade através do trabalho e não mais delinquir. Professor, a questão do presídio ainda, né, da superlotação no município de Tubarão, há poucas semanas ainda tivemos algumas notícias relacionadas aí. O Conselho está por dentro disso, está atuando nessa situação também? Não, infelizmente, nós soubemos depois que a juíza tomou a decisão de interdição, mas eu quero dizer que, mesmo tardiamente, nós apoiamos inteiramente a ação da juíza, porque não adianta um prédio novo com hábitos antigos. A sociedade de Tubarão, ela tem que se mobilizar, e eu entendo que não pode ficar só na mão da juíza, não. A sociedade, ela precisa se posicionar para dizer o seguinte: não, nós levamos tempo para construir um presídio aqui em Tubarão, agora nós queremos um presídio que de fato ressocialize. E um dos aspectos favoráveis à ressocialização, além do detento trabalhar, além dele estudar, como eu falei, é também a possibilidade dele ter lá uma acomodação, de não ter a superlotação, porque a superlotação é evidente que vai ficar dificultado todos aqueles outros trabalhos que se prestam ao detento. Então, quero dizer com muita clareza
que o CONSET apoia a decisão da juíza e esperamos que, o mais rápido possível, o diretor do presídio ele possa fazer com que retorne aos números anteriores de cerca de 370 detentos, em vez dos quase 600 que lá já tinha. A função do Conselho, ela é deliberativa, professor? Não, a função do Conselho é aconselhar, não é? O que nós fazemos? Nós estudamos aquelas políticas públicas que vão oferecer mais segurança para a sociedade e, a partir dali, propomos aos órgãos instituídos e também fazemos a cobrança. Este ato de estarmos fazendo a sala de aula no presídio, ela não é própria do Conselho, mas em falta de quem faz, nós fizemos. Professor Maurício, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. É já já, não saia daí.